Pessoal, hoje nós vamos partir para o trilho profissional, como eu havia te prometido quando fizemos aquele primeiro trilho ainda na Serra Circular. Eu havia dito para você, mais tarde faremos um outro trilho mais completo, mais eficaz, mais prático que esse. Esse é um trilho profissional. Por quê? Eu estou dizendo isso, porque esse trilho aqui, ele não vai se limitar apenas para você cortar madeira com a serra mármore. Com ele você poderá usar a serra circular, para quem tem serra circular, você poderá cortar pisos, azulejos, você poderá cortar porcelanatos, ferro, você poderá usar a sua circular e algumas outras máquinas nele. E para outras funções que mais pra frente nós vamos adaptar isso, vamos fazer algumas mudanças nele para que você possa acoplar ao seu trilho. É o que eu preciso dizer em primeiro lugar. Eu tenho dois trilhos, eu fiz um mesmo trilho, esse modelo aqui que você está vendo mais baixo, as funções, os oblongos dele são mais limitados, que eu fiz ele para ferro, então ele vai até a altura no máximo que a lâmina da serra circular pega, então ele vai servir no caso para cortar ferro sempre com a serra mármore. Os oblongos dele eles se limitam a uma certa altura, até porque o tamanho da lâmina da serra mármore é menor, então ele é voltado para a serra mármore. Eu posso colocar disco para cortar ferro, no máximo na altura que ele vai chegar, o disco de cortar madeira e o disco de cortar pisos, azulejos, porcelanatos, aquele corte convencional dela que é a função real dela. E também o disco de tungstênio, claro, se você preferir usar o disco de tungstênio nesse trilho, na sua serra mármore. Eu fiz um segundo trilho exatamente igual a esse, a única mudança dele será a altura dos oblongos, ele me dá uma altura maior, porque eu posso usar a circular nele, para cortar tanto madeira mais larga, como por exemplo um batente de porta, eu posso cortar em duas partes, eu posso cortar 45 graus, 90 graus, eu posso cortar esquadrias, eu posso cortar 90 graus com ele, eu posso cortar comprido. Esse trilho, ele vai revolucionar o que você conhece sobre trilho. Eu garanto isso pra você. Diferente do que você tá acostumado a ver aquele trilho convencional que os gringos criaram e que muitos aqui copiaram e fazem. Esse trilho é diferente, ele tem várias diferenças no caso, mas a principal dele, você pode cortar comprido. Você já vai entender o porquê eu vou desmontar as peças dele para que você compreenda a diferença do trilho convencional que você conhece, aquele trilho mais simples, para esse daqui. Por que esse aqui te dá muito mais abrangência de funções? Então, continuando para que você compreenda, esse é o voltado para a serra mármore que eu fiz. Esse atrás de mim, que é o maior, não em tamanho, mas o maior que vai mudar apenas é a altura dos oblongos dele, é para a serra circular. Se você optar por fazer um só, que sirva para a circular como para a serra mármore, a única mudança que você vai ter que fazer será isso daqui, a altura dos oblongos, que você vai aprender a fazer hoje, a chapa de correr dele, que a chapa da circular é mais larga que a chapa da serra mármore. E a largura de onde a lâmina vai passar, você vê que essa largura aqui, onde a lâmina passa, é mais comprida que a da serra mármore. Então, se você vai fazer um que servirá para tudo, um só para tudo, você vai precisar de uma base como essa. Essa base, ela é maior, mais larga, mais comprida, e o rasgo, o oblongo onde vai passar a lâmina é maior. Então, vai servir tanto para serra mármore quanto para circular. Eu precisava te passar isso para que você entendesse, até para que você pudesse optar por um modelo que você vai fazer. Quais são as vantagens de fazer dois trilhos em vez de um? A única vantagem que eu vejo é que quando eu fixo aqui, no caso, se fosse um só, na base maior, eu fixasse a serra mármore aqui e eu precisasse fixar a serra circular, eu teria que desmontar. Ou então você faria o mesmo trilho com duas chapas dessa, uma já voltada para a serra circular, uma só exclusiva para a serra mármore. Aí você ganha tempo. No meu caso, como eu fiz duas exatamente diferentes, não dá certo isso. Então a opção para corrigir isso, para fazer um só e ser mais rápido as funções que você precisa numa peça só, seria essa: cortar duas chapas, uma exclusiva para a serra circular, uma exclusiva para a serra mármore, que aí você já fica, você não precisa ficar desmontando os parafusos, os suportes, e pondo máquina, tirando máquina. O único problema que eu encontro seria esse, que para mim, eu optei por dois. Nem precisava, na verdade, ter feito dois. Mas na pressa, eu adianto muito, porque eu corto muita madeira e eu corto muito ferro. Então eu preciso cortar ferro, eu pego esse, coloco a serra mármore e corto. Preciso cortar a madeira em 90 graus, com exatidão, caibros, tábuas, sarrafos. Eu preciso cortar esquadrias. Eu pego de madeira, coloco na mesa, a circular já está montada, nessa chapa de circular, e eu corto. Então vai depender muito da opção que você vai escolher o seu dia a dia, da sua necessidade. Se você, por exemplo, só tem a serra mármore, você vai fazer de serra mármore, que é esse daqui. Não precisa nem fazer agora de circular. Quando você comprar a circular, é claro, você faz a outra, ou você aumenta a base dela. Então a opção é sua. Precisa te explicar isso para que você entendesse, se não fizesse confusão. Como você vai ver dois trilhos, você poderia pensar o que eu faço, qual que eu faço. Então você sabe agora quais as funções, quais as vantagens e as desvantagens. Qual a vantagem de ter um só? Um só, mesmo que você use duas bases, uma para circular e uma para serra mármore. Não importa. É mais vantajoso porque você vai ter tudo na mesma peça. Não vai precisar ficar tirando trilho, botando trilho, montando, desmontando. Já tá tudo na mesma peça, desde que tenha duas bases. Senão você vai ter que desmontar os parafusos, colocar a circular, quando precisar usar a serra mármore, desmontar os parafusos de novo, os
os ferrolhos de travamento dela para substituir pela serra mármore. Quando precisar colocar uma outra máquina que vai precisar fazer a mesma desmontagem, tem suas vantagens e suas desvantagens. Você vai ter que escolher o que é mais vantajoso para você. Vamos às medidas. Eu não vou cortar os ferros novamente, te ensinar a furar, a cortar, porque isso tudo você já aprendeu nas outras aulas. O que eu vou fazer é te passar as medidas, te mostrar como é feito ele, as peças que você precisa adquirir, que são fáceis de conseguir, como você vai fabricar cada peça dessa. Hoje nós vamos trabalhar com esse trilho voltado para a serra mármore, para ferro, madeira se for o caso, ou piso. O mesmo trilho vai servir para essas três funções, para a serra mármore. Nas próximas aulas nós vamos fazer uma para a circular, e aí você vai acoplando os dois num só, como você preferir. Bom, vamos começar então com as medições, com o que a gente vai precisar primeiro. Eu vou remover essa chapa, essa base que eu uso para circular, e vou ficar só com a da serra mármore. Pessoal, vamos às medidas agora. Vamos medir o tampo primeiro. Esse tampo aqui, você vai precisar de um tampo. Pode ser MDF, pode ser compensado, é mais indicado, compensado de 15, compensado de 20 milímetros, se você tiver um compensado aí na sua casa. Pode ser até tábuas de pinos ou tábuas de cedrinho unidas, mas você precisa colocar uma régua em pé nela e ir passando e vendo onde é que tem oscilação, onde tem barriga, onde tem rebaixamento, para você passar uma plana diagonal com cuidado e depois lixar isso, acertar, que ela fica totalmente plana. Então, ou seja, você tem várias maneiras de fazer esse tampo. Meu tampo ele tem exatamente 1,10 m de comprimento. Largura, o meu tá com 47, você pode fazer com 50, vai ficar mais tranquilo. Pode fazer 1,10 por 50. A minha barra tem que ser barra de ferro, ela é mais barata que alumínio e ela é melhor. Não faz com alumínio, porque o alumínio ele é mole, por mais que você faça com alumínio grosso, com o peso da circular, principalmente se a circular que é pesada e mais a chapa de correr, ele vai dar uma oscilada, vai fazer uma barriga, não é legal, então tem que ser barra de ferro. Cantoneira de ferro, tem 1 metro de comprimento, é uma cantoneira simples. O lado de dentro dela tem 2 centímetros, é 2 por 2 o L dela. Do lado de fora faz 2,5. Uma cantoneira simples, você acha isso daqui em casa que vende metalon, em serralheria, em ferro velho, isso é muito barato. Pra você ter uma ideia, eu paguei nas duas por volta de R$8. Eu paguei eu comprei na verdade 4, com 1 metro cada. Eu me lembro que eu paguei R$16 nelas e eu paguei por volta de uns R$8 uma barra de chata de ferro que eu fiz que eu usei pra fazer os oblongos. Então isso é muito barato. Isso que eu comprei novo. Se você comprar isso em ferro velho, você vai pagar de centavos, é muito barato. Só você pegar uma cantoneira e cortar com 1 metro. Ok. Temos a medida. Temos a medida do tampo, temos a medida das barras. Vamos agora aos oblongos. O oblongo é uma chapa. Eu usei uma com 3,5 cm. Você pode usar com 4, você pode usar com 5 centímetros. A barra que você tiver em casa. Comprimento. A da serra mármore. Ela tá com 6 na parte que tem o oblongo e mais 3 centímetros na parte que dobrou, que fez o L. Então ela tem 9 centímetros ao todo. Você pode fazer maior. Se você fizer ela já completa, o seu trilho for um só, se você optar por fazer um para tudo, como eu vou pegar aqui para você, por exemplo, o outro trilho que eu tenho, eu removi para te mostrar, que é o da serra circular. Ele é mais alto. Ele tem 13 centímetros por 3. Então ele tem 16 centímetros ao todo antes de dobrar, antes de formar o L. Você pode fazer até mais alto esse seu, porque dependendo da maneira que você for cortar, se você quiser cortar, por exemplo, batentes de porta deitado, com a parte mais alta fina para cima, para você cortar a metade, depois virar ele, cortar a outra metade. Então faz o seu mais alto, pode fazer o seu com 18, com 20 centímetros, vai te dar mais possibilidades. Até melhor você fazer isso. E o rasgo oblongo dele, eu mantive onde forma o L, onde vira o L para cá, eu comecei o oblongo com 5 centímetros. O total do meu oblongo tem mais 5. Então eu tenho 5 daqui para cá, daqui começa o rasgo, oblongo, mais 5. Então eu tenho 10 centímetros. Você pode fazer o seu descontando. Por que eu fiz com 5? Que é onde começa a lâmina, o máximo que a lâmina da circular vai chegar. Você pode fazer maior, você pode fazer com 9, com 10 centímetros, deixa mais 5 para cima. É melhor porque vai te dar mais abrangência pro que você vai precisar usar, se usar a circular junto no mesmo trilho. Então já temos as medidas. Esse seria a peça que eu fiz, que é o ajustador para a serra mármore, e esse maior é o do outro trilho da serra circular. Eu vou guardar esse daqui. Depois nós vamos, quando chegar a hora de fazer o trilho para circular, você vai juntar tudo isso. Quero que você tenha todas as opções, aí você escolhe qual modelo você vai fazer. Mas faz o seu mais alto, vai te dar mais opções de ajuste, de altura. Os parafusos, eu peguei uma barra rosqueada, pode ser uma barra rosqueada 3/8, aquela de 10 milímetros, ou pode ser uma de 8 milímetros. Eu estou usando uma de 8. Sempre são pedaços pequenos que vão fazer as emendas. Você pode cortar pedaços com 4 centímetros, com 5 centímetros. Sempre 2 porcas e 2 arruelas, sempre. Alguns são até menores, não precisa nem ser tão grande. Os maiores que eu estou usando são os que vão fazer a junção das peças dos ajustadores em pé nele. Agora eu já desmontei essa peça daqui. Eu vou te dar as medidas para você poder fazer os furos. Como você fará esses furos para montarmos o nosso trilho. Uma coisa importante, um caibro.
corta um toco de cabo de 50, se a sua tiver largura 50, você corta 2 cabos de 50 e põe por baixo. Isso vai ser primordial, porque nós vamos precisar usar às vezes peças para prender aqui. Então você tem um espaço de onde ela vai encostar e um vão que você possa usar ou para ajustar ou para enfiar a mão e apertar borboletas em parafuso, fazer ajustes, usar grampos C, isso é muito importante. Você deixa sempre um espaço das pontas para dentro. No meu eu deixei 20 centímetros, daqui para cá 20 na barra de baixo, daqui para cá 20 na barra de baixo. Coloquei o cabo comprido, preguei pregos e cola. Tá resolvido. Ele funciona como se fosse uma plataforma, ele deixa ela elevada na bancada. Então eu tenho esse vão embaixo a trabalhar. Isso é muito importante, você vai entender quando chegar a aula de como usar ele, você vai perceber o porquê que isso é importante. E até mais fácil se você for pregar, por exemplo, uma chapa de MDF, se for a sua base, se for em tábuas, se for em sarrafos de 10, se for em tábuas de 30, 2 tábuas de 30, vai formar uma largura com 60, vai ficar até maior, com 60 centímetros, também não tem problema. Vai ser até mais fácil, porque você só vai colocar ele por baixo, como eu disse, colar e pregar, eles ao comprido. Deixa da beirada para dentro 20 centímetros, 20, 25. 20 é bom porque ele vai se manter equilibrado. Eu vou mudar agora a posição da mesa para lá, para a gente começar agora a entender como é que nós vamos montar esse trilho. Pessoal, como é que nós vamos fazer essa peça aqui para poder ajustar a altura do nosso trilho? Isso aqui é uma chapa de 2 milímetros, uma chapa qualquer, um pedaço de chapa qualquer que eu cortei. Isso aqui tá até com 5 centímetros, pode ser essa também. Isso existe em ferro velho para vender. Eu realmente não sei como é que chama essa peça pronta. E já vem com esse rasgo dentro, ela já vem dobrada. Só que assim, eu não sei o nome dela, realmente é uma peça muito específica. Se você não achar ela pronta, que seria muito mais fácil comprar 4 delas já pronta, você vai ter que fabricar a sua. Então vamos aprender a fabricá-la para que você não fique na mão. Pega uma chapa qualquer, essa como eu disse é 2 milímetros, você pode optar também por aquela de 1/8, 3,5 milímetros mais ou menos, uma chapa um pouco mais grossa, ela vai dar até mais sustentação, vai ser até melhor, é um pouco mais difícil de cortar, mais chata, mas ela vai dar mais sustentação, vai ficar até melhor o seu trilho. Eu fiz essa com 2, tá me servindo muito bem já há um tempo, mas ela mais grossa vai ficar melhor. Bom, a gente fez a medida aqui, vamos imaginar, eu vou fazer essa daqui que é a medida só pra serra mármore. Então como a gente mediu, ela tá com 5 centímetros, 6 centímetros depois do L pra cá, e a parte que vai parafusar no próprio trilho tá com 3, você pode achar até mais, pode achar com 4, aí a escolha é sua. Então eu tenho 6 centímetros na borda pra cá, eu já preciso, primeira coisa, arriscar isso. Pode achar com 7 se quiser também, não tem problema. O que não pode achar é com menos. Aqui vai ser a dobra e aqui eu vou achar com 4. Fiz os traços, eu vou usar o esquadro, pra gente saber onde vai ser a dobra, e aqui onde eu vou cortar. Então eu devo cortar ela aqui, nessa parte. Aqui nesse meio, eu vou fazer um furo. Como é que eu faço esse furo? Pega a esmilhadeira, dá uma cutucada, dá uma raspada com a esmilhadeira rápida, que só vai marcar, só uma passada rápida com ela, encosta ela só pra fazer uma marcação, pega uma broca de 8 milímetros, se preferir uma broca de 10 milímetros também, aí é com você, uma broca de aço rápido, põe ela num lugar totalmente plano, reto, prende com os 2 preguinhos na sua bancada, como eu te falei, 2 de cada lado, 3, 2 de cada lado, 3, para que ela não se movimente. Põe um na frente e um no final, se ela não for tão comprida. Se você primeiro cortar, você corta ela, vai sobrar daqui pra cá. Põe 2 preguinhos aqui, 2 desse lado, 2 desse lado, separados, para que ela não se movimente, não tenha perigo de girar e vir em você. Passa um pouco de óleo de motor aqui, qualquer óleo de motor, óleo preto, aquele óleo que já tá queimado, óleo novo, óleo de máquina, você joga um pouquinho aqui, uns 2, 3 pingos, vem com a broca e fura. Tá feito esse primeiro furo, que vai ser aquele furo da dobra que vai entrar na madeira para mantê-lo de pé. Como é que fazemos o oblongo? Quando ele já cortado, você não vai dobrar ainda, a dobra é por último. Vai achar o meio dele, vai fazer um furo aqui, bem no início, perto da dobra. Esse exemplo aqui é para serra mármore, tá? Por isso que ele tá menor. Vai fazendo aqui no final, deixa 1 centímetro para cá, 1,5 centímetro para cá e faz um segundo furo aqui. Eles têm que estar alinhados, esses 2 furos. Faz o primeiro furo, o segundo furo, com ela já presa, como eu expliquei com os preguinhos na mesa, para que ela não te machuque na hora de furar. Põe, dá a esmerilhada aqui e aqui, põe a broca com o óleo, dá uns 3, 4 pingos de óleo em cada furo, fura e vaza. Vazou, tá alinhado? Você vai ligar esses furos. Vai fazer uma linha reta com uma régua neles. Do lado de lá, do furo do lado de cá. Pega a sua serra mármore, com disco de ferro, como eu já te ensinei, ele ainda preso. Aquele sistema de rebaixamento, como eu já te ensinei. Coloca ela aqui, totalmente encostada na bancada. Ligou, abaixou, levantou. Soltou o gatilho, levantou. Põe um pouco mais pra trás, ligou, abaixou, levantou. Mesma coisa na linha de cá. Traz ela pra cá, posiciona, liga e traz. O corpo sempre paralelo a ela, sempre 40 centímetros depois do motor, nunca na frente dela, você faz o rasgo. Com esse rasgo e esse rasgo feito, com o furo aqui, ele praticamente vai estar solto. Se não soltar, essa peça vai estar quente. Pega ela com um alicate e resfria num pote com água. Pega um alicate de bico, quebra as rebarbas que ficou e tira. Aí vem a parte do acabamento. Essa peça, ela vai estar totalmente cortante. Vai ter farbas aqui, provavelmente farbas em volta. Você vai colocar na sua amostra. Fez os 2 furos, cortou o meio, separou, resfriou a peça. Pega uma lima, vem passando a diagonal em volta dela toda. Em volta de todo o quadrado. Vira ela. Mesma coisa desse lado, toda. Arredonda isso. Arredonda essas quinas, porque essa peça vai ficar de pé. Se ela tiver rebarba aqui, provavelmente uma hora você vai colocar esse trilho em pé. No escuro, alguma coisa, você vai vir com o pé, com certeza vai levar uma topada
feio e pode até se machucar feio, porque eu já tomei topada com ela de chinelo. Vindo à noite aqui precisar pegar alguma coisa, uma chave de fenda, uma necessidade, um alicate, pra resolver alguma coisa em casa, no escuro, eu tropecei, bati nela e machuquei o pé. Por isso que eu tô te avisando. Mantém isso sempre totalmente arredondado. Também porque a mão pode esbarrar aqui e cortar. Isso aqui vai ter uma navalha. Então você tem que dar uma passada de lima nela. Ou com a esmerilhadeira quebrar essas quinas todinhas, arredondar isso daqui, ou no esmeril. Você não pode deixar isso aqui cru como vai sair depois do corte. O lado de dentro, a mesma coisa. Põe ela presa na morsa, na diagonal, passa a lima. Dos dois lados, daqui pra cá. Vira ela desse lado e desse lado na diagonal. Tira totalmente as rebarbas dela. Não deixa essas rebarbas de fel, que isso é muito perigoso. Você vai usar demais esse trilho, a mão acaba esbarrando, batendo e você se corta. E são cortes feios. Tem que ser feito isso. Ok, o nosso suporte tá feito. Agora vamos à dobra. Cortou aqui, a peça tá pronta. Tirou, já tá resfriada, já tá furada. Os dois furos aqui, o furo daqui, os dois furos daqui, o oblongo, já tá rasgado, já tá acertado, já passou a lima. Você vai colocar ela na morsa, onde tá o risco do meio, em pé. Ela vai estar assim nessa posição em pé. Deixa rente a sua morsa, se for uma morsa de ferro até mais fácil. Deixa rente essa linha e amassa ela formando um L. Amassa com martelo, com uma marretinha, você vai amassando e formando um L nela. Ela vai estar de pé, você vai batendo, até que ela fique totalmente formando um L. Eu vou pegar um pedaço de chapa pequena para fazer isso, para que você entenda na morsa como é que é feito. Mas é muito simples. Ou você vai fazer isso na morsa, ou vai fazer na beirada de uma mesa dura, lógico, sua bancada. Vamos supor que aqui fosse o risco de dobra. Coloca um grampo C aqui preso, aqui você bate, ele não vai poder se movimentar, você bate ele rente a isso aqui, vai batendo até que ele forme um L. Dobrou pra cá, você acerta essa quina. Ele vai ficar nessa posição assim, totalmente amassada pra cá e rente. Tá feito o seu suporte para a cantoneira do seu trilho. Isso você vai fazer 4 vezes, 4 peças dessas que você vai precisar para suportar a cantoneira. Como é que a gente vai fazer o furo na cantoneira? A mesma coisa, você vai colocar a cantoneira na bancada, vai fixar ela com o grampo C aqui. Deixa eu virar assim para que você veja melhor. Fixa o grampo C, faz um furo no meio, acha o meio dela, dá um começo com a esmerilhadeira só pra marcar, vem com a broca de 8mm ou com a 10mm com óleo, dá uns 3, 4 pingos e fura, atravessa. Com esse furo feito, ela já tem como bater com o rasgo feito naquela peça do suporte. Agora aqui você só vai colocar um parafuso, uma porca, a arruela de dois lados, parafuso e porca desse lado, talvez não caiba a arruela aqui, nesse lado, e ela vai correr aqui dentro. Na verdade, seria assim. Ela vai correr aqui dentro. Você consegue ajustar até para quando gastar a lâmina do disco de corte, você poder diminuí-la, para que ela dure mais. Ela vai ficando menor, a lâmina do disco de corte, ela vai ficando, você vai rebaixando ele para que continue pegando o ferro a ser cortado. Então assim que nós fazemos esse suporte, você vai fazer 4 desses, vai 2 em cada cantoneira, vai um em cada ponta. Fez esse furo aqui, faz o segundo furo aqui também, nessa ponta. Nas duas pontas tem que ter, cada ponta tem que ter um furo, para poder encontrar com a sua respectiva peça, que vai levar agora o parafuso que eu vou colocar agora para que você entenda. Nessas, eu nem coloco 2 arruelas, eu coloco só a arruela lá de fora. Aqui tá o buraco, eu coloco uma arruela com parafuso, um pedaço de barra rosqueada com uma porca 8mm, eu passo ela aqui, ela vai antes do suporte, o suporte sempre virado para fora, a aba do suporte que vai na mesa sempre virado pro lado de fora, então ela passa aqui com a arruela, e aqui eu passo o parafuso. Agora o lado de dentro, eu não vou colocar a arruela porque não cabe, eu coloco a porta. Ok, aqui a gente aperta na chave estrela, chave estria, como alguns preferem, a chave estrela, e o outro lado eu posso usar a chave de boca. Aqui eu consigo regular a altura. Eu frouxo o parafuso, ele sobe e desce. Eu consigo regular essa altura que eu preciso para minha peça. Mesma coisa eu vou fazer desse lado. Ela do lado de fora, parafuso, as 2 porcas, a arruela lá de fora, a virada do L sempre para fora, de onde vai ficar em pé a nossa cantoneira. Agora nós vamos aprender a fazer o furo para fixar isso aqui na nossa bancada. Vamos supor que já está feita a bancada, você já fez a sua base, já colocou os 2 caibros embaixo, da borda para dentro dos 20 centímetros. Vamos agora montar isso na base do nosso trilho. Pessoal, vamos agora à marcação de como nós vamos fazer os nossos furos. Como eu te falei, a minha tá com uma ideia de comprimento, 47 de largura, vamos imaginar que já com 50. Eu fiz um furo aqui, exatamente, com 5,5 cm. Eu iniciei esse furo. Você pode achar até com 6, não tem problema. E essa marcação de furos que nós vamos fazer para colocar no primeiro trilho, ela vai depender muito da largura, a distância entre um trilho e outro, do tipo de corte que você vai fazer. Você já vai compreender. Se você for cortar chapas muito largas, você vai ter que manter essa distância maior. A base de onde ela vai ficar fixada, a sua serra mármore, vai ser mais larga. Se você vai cortar como eu só corto 90 graus ou 45 graus. Raramente eu corto comprido coisas muito largas. Então eu não fiz ela larga, eu fiz ela estreita para mim, dentro dos padrões que eu preciso. Então vamos considerar essa primeira parte, essa não vai influenciar muito. Então nós vamos colocar a primeira peça nela, para aí descobrirmos qual será o valor da outra ponta. Pessoal, vamos trabalhar primeiro com um dos lados, uma das quinas. No meu eu coloquei da borda para dentro 5,5 cm. Do fundo para dentro eu coloquei 5 cm. É mais ou menos uma média. Esse primeiro aqui é o que vai comandar o resto. Você já fez aquela peça dobrada, já fez o oblongo, dobrou ela, já fez o furo embaixo, tá certinho, já passou a esmerilhadeira ou a lima nela, já não tem mais farpa. Vamos colocar ela aqui em cima, esse furo, batendo com esse furo, fez o furo com a furadeira normal, com a broca, uma broca de furar madeira. Então eu vou pegar agora aquele pedaço de barra rosqueada de 4 centímetros, 5 centímetros, o pedaço que você cortou, uma porca na ponta, uma arruela, ela vai por baixo, ficou uma ponta lá fora. Se a sua madeira for mais espessa, mais grossa, você faz ele mais comprido, faz com 5, com 6, vai depender da altura que tem
tem a sua madeira, sua base. Eu encaixei ela aqui. No meu caso aqui seria excelente se eu colocasse uma arruela, mas eu não tenho altura, então eu vou colocar direto a porca. Mas se você fizer a sua maior, vai ser melhor, cortar o seu pedaço de barra roscada maior. Então aqui eu já aperto ela com a chave estrela ou chave estria, como você preferir, por baixo, a chave de boca em cima. Agora é só apertar. Ou você coloca a chave estrela em cima e a de boca embaixo, aí a preferência é sua, a escolha é sua. Tá fixado aqui. Agora eu já vou fixar essa peça do lado de fora. Eu já coloco a arruela, a porca, passo ela por aqui. O furo já tá feito aqui. Agora eu encaixo o furo no parafuso. É aquele parafuso 8mm. E agora a porca. Ok, agora eu só aperto. É o mesmo esquema. Aqui você vai usar sempre a chave de boca, a chave estrela para subir ou descer ele. A gente não precisa nem apertar ele agora. Eu vou deixar ele frouxo para que ele caia. Quero que ele fique encostado na base do nosso trilho para poder calcular o outro lado. Agora nós vamos para o outro lado, para outra ponta desse mesmo trilho, dessa mesma cantoneira, para poder fazer o ajuste. Agora nós vamos saber aonde ela ficará, aonde será feito aquele furo. Pessoal, esse aqui é o outro lado, a outra ponta da nossa cantoneira. Mesma coisa, eu posso achar daqui da borda para cá 5,5. Daqui para cá eu não vou poder me ligar muito não, porque o que vai mandar agora é o oblongo. O mais importante agora é manter a distância. Apesar que esse, por ser o primeiro, não precisa se preocupar tanto. O mais preocupante é o próximo passo, a próxima barra, porque ela precisa estar paralela totalmente com essa primeira. Então eu fiz um furo aqui, vou colocar ele primeiro em pé, de forma que eu confiro antes de fazer o furo se ele tá batendo aqui para poder correr, se tá batendo furo com furo, esse furo com oblongo, que ele possa se movimentar aqui com tranquilidade. Fez isso, eu marco com o lápis desse lado e já furo. Fiz o furo, eu vou fazer aquele mesmo procedimento. Eu vou passar uma porca, uma arruela, outra porca por cima para segurar esse oblongo. Essa parte já vai estar encerrada. Eu já vou adiantar isso aqui para te ganhar tempo para virmos para esse lado, porque esse lado aqui, essa outra cantoneira que fica de frente, é a que tem que estar paralela. É ela que vai decidir o tamanho do corte que você vai fazer no futuro com a sua serra mármore, que tipo de corte você vai fazer, por isso que ela é mais importante. Essa primeira não é tanto, é simplesmente montar ela aqui que ela possa correr e ajustá-la de forma que ela fique reta, fazer o furo e colocar a porca. Pessoal, esse lado aqui é o mais importante, ele é o que vai definir o tamanho da chapa que você vai cortar para correr aqui dentro. Essa chapa que vai definir aonde será esse furo, por isso que a chapa vai vir primeiro, você vai ter que decidir isso. De que forma? Eu tô fazendo um trilho aqui para mim, na verdade eu tô refazendo o meu trilho, tô remontando ele para que você aprenda com a chapa que eu uso para a minha serra mármore. Se você optar por fazer uma maior, eu quero uma maior que já sirva tanto para serra mármore quanto para serra circular, então a chapa deverá ser mais larga, então a largura dele já vai aumentar. Por isso que é importante que você pense muito com cuidado nisso. Por quê? Eu vou te explicar o que acontece. O grande diferencial, entre tantos diferenciais que você vai aprender na frente desse trilho, mas um grande diferencial dele é que ele pode cortar ao comprido. Eu poderia colocar aqui um caibro aqui, transversal, as duas barras, as duas cantoneiras em pé, outro caibro no fundo, aparafusava isso daqui, esse caibro, acabou, tá feito um trilho. Só que eu tenho um trilho limitado, eu só posso cortar 90 graus ou 45 graus, que é o comum que você está acostumado a ver em trilhos. O nosso trilho não. Por que ele é aberto aqui? Essa peça aqui é somente uma régua que eu coloquei temporária para os ferros que eu corto, quando eu quero cortar 90 graus. Eu arranco, ela tá pregada, eu arranco ela daqui, essa parte fica aberta. Então eu posso cortar peças compridas, eu posso ir fixando a peça, cortando, desligo, põe ela mais pra frente, fixo de novo e vou cortando. Ou seja, eu posso cortar peças ao comprido. É um dos grandes diferenciais do nosso trilho. Para que isso tenha funcionalidade, é muito importante saber a largura que eu vou cortar da peça. Chapas maiores, chapas menores, por exemplo, eu não corto peças ao comprido, é muito difícil. Por isso eu fiz ele desse tamanho, que atende a minha necessidade. Vamos supor que eu quisesse cortar essa peça ao comprido. Em vez de transversal por baixo do trilho, ela transversal, ou 90 graus, ou 45 graus, eu quisesse cortar ela ao comprido. A minha lâmina da circular, ela corre aqui, nesse risco que eu tenho aqui. Pra lá, eu fico sempre de cá pra não pegar em minha faísca. Ok, se a minha lâmina pega aqui, e eu queria que ela pegasse aqui, essa chapa fosse mais larga, então ela vai ter um limite, ela vai bater sempre aqui, ela vai bater nessa peça de cá. Se eu quisesse que ela fosse, essa peça fosse mais larga, eu queria que ela cortasse peças mais largas, a distância entre as cantoneiras deveria ser maior. Se eu precisasse aumentar aqui, também você aumenta. Se em vez de fazer com 50, você faz com 1 metro, com 80 centímetros, você faz também o que você quiser. E essa peça de correr aqui, a minha tem 24 centímetros de largura, 24 por 23 de comprimento. Essa peça pequena, essa chapa, ela é 1/8. Essa precisa ser 1/8, é bom que você saiba disso. Ela tem que ser no mínimo 1/8. Menos do que isso, ela pode bombear, pode ficar com barriga, porque a circular é pesada e a própria serra mármore é pesada. Então eu te digo que você acha uma chapa de 1/8. Isso você vai achar em ferro velho, lugar que vende chapa, lugar que vende metalon. Como eu já te disse, isso aqui não é difícil achar.
na serralheria você consegue isso. Você pode até pedir para cortar na medida que você precisa. Importante, que ela seja totalmente com 90 graus. Os 4 lados tem que estar batendo. O da frente e o de trás nem tanto. Mas as laterais tem que estar totalmente retas. Paralelas em relação uma à outra. Um lado ao outro tem que estar totalmente reto. Se, por exemplo, aqui tem 24 com aqui tem que ter 24 com aqui. Ela não pode estar torta porque ela vai correr aqui. As laterais é que vão correr, senão vai dar defeito. Então, essa chapa aqui, por que é importante isso? Se eu quero que ela corte no meio, a minha serra mármore fique no meio, eu vou pegar ela para que você entenda melhor. Eu gosto que ela ficasse aqui, nesse meio, que a lâmina ficasse posicionada aqui, não aqui na borda. Então, essa parte tem que ser mais larga. Você já viu que o motor já pegaria aqui. O motor precisa estar dentro dessa base. Ele não pode ficar acima porque vai perder espaço de corte, altura de corte. Então, essa parte deveria vir mais para cá. Essa distância da peça que corre deveria ser maior. Então você tem que decidir isso na hora de cortar para decidir onde vai ficar posicionada a segunda peça. Se você está compreendendo, eu estou tentando explicar de uma forma que você entenda, porque eu fiz a minha com 24, porque a minha me atende. Se você precisar dela maior, se essa aqui, por exemplo, tivesse, eu preciso que ela tenha 50 centímetros, não 24, eu quero que ela tenha o dobro, ela venha até aqui. Eu quero que ela venha uma área muito maior. Então essa base tem que ser cortada maior. Não com 24, com 50, com 40 centímetros de largura, para você posicionar aonde vai ser, aonde a lâmina vai correr. Que aí você tem como cortar peças ao comprido mais largas também. Então você tem também essa possibilidade. Isso você precisa estudar para depois não se arrepender, que nem eu fiz a minha para isso. Um dia eu precisar cortar peças mais largas, eu vou ter que fazer uma segunda base, comprar uma base de ferro, essa chapa de 1/8 mais larga, para fazer, mudar essa cantoneira mais para cá, alargar esse espaço. E esse raso que eu fiz, que fica a lâmina, vai ficar aqui no meio. Eu ganho mais espaço de corte. Então pensa nisso antes de comprar a chapa e cortar a sua chapa. Bom, vamos trabalhar conforme eu fiz a minha, para que você compreenda dela. Para mais, você só vai ter o trabalho de aumentar as larguras. Ela tem 24 de largura, 23 de comprimento. Eu coloco ela aqui em cima, ela não pode estar bamba, ela tem que correr aqui dentro, não apertada, mas justa. Ela não pode bambear, porque senão vai dar erro no corte. Ela tem que correr aqui dentro de forma até com uma certa pressão, não exagerada, mas com uma certa pressão. Eu poderia colocar aqui rolamentos nas pontas para ela correr com mais suavidade, mas lidando com serra mármore, eu não gosto dessa base muito solta, porque ela pode voltar com tudo, ela pode correr, pegar no ferro e dar um tranco, ela voltar. Ela assim presa, ela me dá mais segurança. É melhor ela estar com uma certa pressão do que ela correr solta. Ok, cortei a base. Vamos supor que a sua seja 24 por 23. Encostei ela aqui, a lateral totalmente reta. Esse corte reto, se você precisar fazer ele naquela aula 66 de como cortar madeira e como com a serra mármore, como cortar madeira reto com a serra mármore, tem um gabarito feito com o Catex rápido que você usa para fazer cortes retos na madeira. Você pode utilizá-lo também para cortar a sua chapa. Fixa ele com 2 sargentos aqui, fixa na borda ou no vão da sua bancada, faz um vão, como eu já ensinei a fazer, um oblongo, e vai cortando ela totalmente reta. É uma forma que as duas laterais estejam totalmente retas, a sua chapa que você vai cobrar. Quando ela já cortada, você coloca ela aqui, pressiona essa que vai estar solta, encostada nessa, de forma que ela não fique bamba. Tá totalmente reta, tá correndo reto. Se precisar, usa um sargento, aquele sargento que eu ensinei a fazer com caibro, com 2 barras rosqueadas, só para que ela não saia da posição. Não aperta muito, somente que ela fique presa daqui para cá e que ela corra sem estar bamba. Aí você faz o furo aqui. Um outro segredo que eu vou te ensinar. Fez o primeiro furo daqui, que é o principal, faz um furo do lado dele e um terceiro furo do lado de cá. Um depois e um antes. Acerta com a grossa, faz um vão, um mini oblongo. Por quê? Porque você tem como soltar esse parafuso e ajustá-lo para frente ou para trás para regular de forma que ele fique totalmente pressionado, que ele fique de forma que você quer que ela corra sem estar bamba. Isso é um segredo que eu usei, que deu certo no meu outro trilho. Nesse trilho aqui, eu fiz, se eu não estou enganado, eu fiz 2 furos. No outro eu fiz 3. Ele me dá mais mobilidade, o ajuste fica mais fácil. Você vai fazer esses 3 furos. Aqui, um no meio, onde você vai marcar um depois e um antes, e a mesma coisa na outra ponta. Aí você aperta. Não aperta todo, deixa ele mais ou menos frouxo. Consegue levar essa barra, essa peça inteira para frente e a outra, com a chapa aqui dentro, de forma que ela fique totalmente pressionada. Ela está correndo solta aqui dentro? Não está leve totalmente, está correndo, arrastando, pressionando, mas ela também não está bambeando. Ela está ótima. Aí você pode fixar as 2 partes, essa frente e aquela frente. Aí nós vamos para o trabalho na base. Pessoal, vamos lá, fixei ela, já ajustei, vamos fingir que tem o oblongo aqui, o oblongo ali na madeira. Eu soltei um pouquinho, levei um pouco pra frente, acertei a do fundo. Ela tá totalmente apertada, ela não tá correndo solta, mas ela corre, é o que eu quero. Porque se ela correr solta, ela bambeia, aí vai me dar erro no corte, eu quero cortes exatos. Então ela tá correndo sem tanta facilidade, mas tá correndo justa, mas com precisão. O que eu posso fazer aqui ainda? Se eu quiser, eu passo graxa aqui nesses cantos, ok? Eu vou suavizar um pouco mais. Apesar que, como eu disse, eu não gosto muito de suavizar quando é serra mármore, porque serra mármore
lâmina é muito violenta, ela é muito forte, a velocidade é muito alta, qualquer coisa ela pode aproveitar aqui de pra trás. Não que essa certa resistência impeça que isso aconteça, mas dificulta um pouco mais, me dá um pouco mais de segurança. Vamos agora à base. Chapa de 1/8, mais ou menos uns 3 milímetros, 4 milímetros de espessura. Tem que ser essa chapa. Se você não achar essa chapa, você vai achar com facilidade essa chapa, consegue até corte pra você numa serralheria. Locais que vende, como eu já falei, metalon, locais que vendam cantoneiras, ferro velho, você consegue. Ela tem que estar plana, isso é muito importante. Chapa torta, amassada não adianta, tem que estar totalmente plana. Se você não conseguir, quiser fazer ela com um pedaço de compensado, um pedaço de MDF, que não envergue, dá pra fazer também. Só que acontece, você já perde um bom tanto de altura da sua lâmina. Por isso que eu opto por essa chapa. Ela tem mais ou menos 3,5, 3 milímetros, 4 milímetros, eu nunca não calculei. Sei que ela é 1/8 de polegada. É uma chapa boa, resistente, ela não vai envergar e ela é relativamente fina. Ou seja, eu perco muito pouco da altura da minha lâmina com ela. Eu consigo cortar até canos de 3/4 com ela, de ferro, com tranquilidade. Vamos ao rasgo, ao furo. O furo na lateral, eu optei por fazer ele aqui, porque aqui sobra um espaço. O corpo dela, eu vou pegar até a serra para que você veja. O motor não pode sair para fora, não pode sair daqui, passar desse limite, porque senão ele vai esbarrar nessa altura e já vai ficar inclinado, não vai dar certo. Ele tem que estar dentro dessa área. Se precisar fazer ela mais larga, faz mais larga. Mede o comprimento total da sua, daqui onde começa a sua lâmina até o corpo, ela tem que ter uma área maior que isso, é o mínimo do mínimo que ela tem que ter. Sobrar alguma coisa aqui, porque assim ela não vai pegar na beirada da cantoneira. Como é que você vai posicionar ela? Você vai tirar o disco da sua, vai colocar a base totalmente encostada aqui, vai achar o local que você quer, ou anda com o disco, por isso vai ficar mais difícil. Você vai calcular ela, é muito importante você calcular onde ela vai ficar, dentro que ela fique totalmente dentro dessa área. Mede mais ou menos quanto que tem de distância daqui até aqui, faz um rasgo relativamente largo, para que o disco não bata na sua base. O meu, por exemplo, eu fiz com 12,5 cm. 12,5 cm dá quase que justo, devia ter feito até um pouco mais largo a minha, porque a minha, para ficar legal, ela teria que ter no mínimo 14 centímetros. Tudo bem, ela não tá pegando nas laterais, mas poderia ter feito um pouquinho mais largo. Você vai medir da borda pra dentro. No meu caso, eu fiz bem perto da borda. Eu medi 3 centímetros. Você mede 3 e 3, faz uma linha reta, 3 e 3. Dele pra dentro, você joga mais 1,5 cm. Eu joguei 1,5 cm pra ter um espaço bom, que era pra poder fazer essa regulagem de largura. E você mede ele no meio, no centro, que ele tenha no mínimo uns 14 centímetros. No mínimo, 14, 13 centímetros. Na ponta você faz um furo, na outra ponta você faz um furo. Já sabe como é que faz. Corta essa linha primeiro, depois corta essa linha. Pega um alicate de corte, alicate de bico velho, alicate normal, quebra o que ficou, resfria esse que vai estar quente, quebra o que ficou. Com a lima você acerta essas bordas dos dois lados, porque ela vai estar com farpa. Se cortou aqui também, faz esse procedimento, passa a lima em tudo, porque isso aqui vira uma navalha ou esmerilhadeira. Ok, ela está cortada. Vamos encaixar ela agora já com a lâmina. Isso pode ser a lâmina de disco de cortar piso, pode ser a lâmina de ferro, pode ser a lâmina de cortar madeira. Eu encaixei. Agora vem a segunda parte dela. Se precisar, coloca um grampo C aqui, um grampo C desses dois lados, só para que ela não se movimente. Vira de cabeça para baixo. Você precisa agora achar exatamente, isso é muito importante. Por isso que essas duas bordas, os dois lados, as duas bordas têm que estar totalmente retas e paralelas, não pode estar torto. Mede da sua lâmina para a borda quanto é que tem. O mesmo valor tem que bater aqui. Ajusta isso. Achou? Você aperta o grampo C que ela fique fixa. Aí você vira ela, contorna com um lápis em volta do canetão, já sabe onde é o centro exato que ela não vai ficar torta. Que ela está totalmente paralela com a borda. Isso é muito importante. Pega uma chapinha qualquer de ferro que sobrou, naquele risco que você colocou na lateral, você faz 2 furos, coloca um parafuso de cabeça chata. Eu nem coloquei, acabei colocando cabeça panela, mas tá errado. Tem que ser cabeça chata, porque isso aqui às vezes pode esbarrar, se for madeira, isso vai esbarrar. Põe cabeça chata. Arruela e porca. Isso aqui também tá faltando uma porca. Ok. Essa basezinha de ferro que eu fiz, pode ser de madeira também, é um guia pra quando eu colocá-la, eu não ficar perdendo tempo medindo. Ah, será que ela tá torta? Será que ela ficou legal? Será que ela não tá legal? Ficar medindo do outro lado. Não, eu só encaixo ela aqui, ela encosta nessa chapa de metal que já é meu guia, tem o vão dela desse lado e eu coloco as presilhas. Como é que nós fazemos as presilhas? Esse mesmo sistema que eu tô te ensinando vai servir também para circular, se você fizer a base maior para circular. O mesmo esquema. Aquela chapa que a gente cortou de 2 milímetros de espessura, aquela chapa normal, tá reta ainda. Vou até pegar uma reta para que você veja. Ela tem por volta de 3 centímetros de largura. Marca mais ou menos daqui para cá 1 centímetro, 1,5 centímetro e risca. Marca desse risco para cá uns 5 centímetros, 4 centímetros e risca e marca mais 1 centímetro. Ok, faz um furo no meio. Aqui o meu furo tá errado, mas é só para você entender. Ele faz um furo no meio, mais ou menos no meio ou na ponta, pode ser assim, perto da borda. Não colado com o risco. O risco é onde vai ser a dobra. Corta aqui no terceiro risco, coloca ela na morsa de pé e amassa essa ponta. Deixa só rente
totalmente dessa linha para fora da morta, como eu te ensinei. E você bate e amassa ela fazendo um U. A mesma coisa desse lado. Deixa essa parte rente na morsa de ferro e bate. Ou na beirada de uma mesa, de uma bancada dura, prende com o sargento e amassa. Você vai fazer isso daqui. O meu já tá até amassado, ele era reto, mas amassou. É um U. Eu amassei essa parte e essa parte. O furo tá no meio. Isso daqui serve tanto para fixar, aí no caso, faz um pouco mais largo essas abas. Você não faz com 1 centímetro, faz com 2 no mínimo, 2,5. Para fixar a sua tupia, você pode botar um pano aqui por baixo, um pedacinho de madeira fino, para não pegar naquela parte de acrílico. Se a base for de ferro melhor, já vai direto. Parafuso passa aqui e 2 porcas. É o mesmo esquema. E vai servir também para serra circular. Eu coloquei ela aqui já encostada naquela base, onde eu já sei que ela tá certa, ela tá reta. Coloquei ela aqui, eu coloco essa peça aqui, eu faço um furo, já tem um furo feito nela, eu já me guio. Eu marco um furo aqui, onde vai ser o furo na minha base. Aí eu passo um parafuso com cabeça chata por baixo, ele vai entrar aqui, arruela e porca. Vou fazer isso nos 4 lados. Eu não consigo fazer do lado da lâmina, então eu tenho que fazer um aqui na frente, eu tenho um furo aqui, vai uma segunda chapa dela, fiz até uma menor, mesmo esquema, vai passar o parafuso por baixo, vai prender aqui. Você vai ajustar isso, sempre com ela posicionada naquela régua guia que a gente já tem para saber onde ela vai encostar, o limite dela. Fiz um segundo furo aqui, não dá pra você ver por causa da luz, mas tem um segundo furo aqui, um terceiro furo na verdade, e um quarto furo aqui. Então na verdade eu tenho 4 peças dessa, aqui vai a quarta peça. Dos 4 lados eu coloquei, passo um parafuso aqui e a porca aqui. Eu vou fixar a minha para que você entenda, eu queria que você aprendesse como é que isso é feito. Isso é o que vai fazer a minha serra ficar fixada nessa base de ferro, vai me dar mais segurança e eu não preciso fazer furos na base da serra circular propriamente dita. Eu faço furos direto naquela base que eu vou acoplar ela. Então eu não estrago a minha serra circular. Eu vou passar os parafusos, já te mostro com ela já montada. Pessoal, se te mostrar, parafuso com porca e arruela. A arruela e a porca vai em cima daquela peça em U. Essa parte chata do parafuso vai debaixo da base, sem arruela, sem nada, até para não pegar muita altura dela, para não esbarrar na peça que vai ser cortada. Parafuso de 6 milímetros, tá? Para dar uma firmeza legal. Pessoal, tá fixada, tá com os 4 pontos já parafusados, aqui embaixo onde eles passam. Ok, deu uma levantada na lâmina, porque a minha ainda tá rebaixada, mas servirá para que você entenda como é que ele corre. Ele tá fixo aqui, ele tá reto, então ele corre nesse sentido. Tô com a mão aqui longe, a parte da faísca vai para cá, não vai em mim, ele passa aqui e eu corto. Agora eu preciso ajustá-lo à altura dele. Vamos supor que eu fosse cortar chapas menores, como aquela chapa de 2 milímetros. Então eu preciso manter a mesma altura que está dessas duas aqui, nessa parte, nessas duas cantoreiras paralelas, nessa parte do fundo. Vou tirar a minha serra mármore daqui. Eu preciso de 2 madeiras na mesma altura exata para atravessar aqui. Eu já tenho uma aqui. No meu caso estou usando uma reguinha de lambril. Eu preciso de um outro lambril aqui. Se eu fosse cortar cano 3/4, por exemplo, eu colocaria um cano aqui atravessado e um segundo cano aqui. E aí eu consigo apertar os parafusos na altura que eu quero, iguais. Ela não pode ficar bamba, ela tem que estar totalmente, ela precisa estar os 4 parafusos totalmente apertados com as 2 barras laterais paralelas na mesma altura. Eu vou ajustar isso daqui para te mostrar como é que eu cortaria em 90 graus aquela chapa, um pedaço daquela chapa de 2 milímetros. Depois eu vou te mostrar como é que eu cortaria um cano. Pessoal, esse drill tem 1,10 m só na base, como você sabe, e 1 metro nas cantoneiras, então ele é um pouco difícil. Preciso jogar a câmera um pouco mais de longe para que você consiga visualizar bem. O que eu queria te mostrar. Aqui eu estou usando lambril. Então eu coloquei o lambril, peguei um pedaço de lambril igual, mesma espessura, aqui. Ou da vez que eu for cortar alguma coisa, seja madeira, seja piso, seja metal, alguma coisa, dependendo da espessura, eu preciso usar sempre 2 peças paralelas iguais. Pode ser 2 canos iguais, podem ser 2 ripas de lambril, 2 ripas de telhado iguais, 2 caibros quando é madeira. No caso circular eu uso um caibro igual aqui atravessado por baixo e um aqui. Aí eu consigo apertar as porcas para que ele esteja totalmente estabilizado no tamanho exato, principalmente em corte de 45 graus. Então ela tá frouxa, eu coloquei aqui embaixo esse pedaço de lambril, posso colocar até mais para trás. E esse aqui é aquele que tá fixo, que já é minha reguinha mesmo, que eu já uso como régua. Então agora eu sei que ela tá totalmente igual, a mesma altura. 4 pontos estão batendo, as mesmas alturas. Tanto aqui, a altura desse lado quanto a altura desse lado tá igual. Agora eu posso apertar os 4 pontos. Eu vou pegar a chave agora, a estrela, a chave de boca, para essas porcas e vou apertar. Tá fixada. Agora eu posso tirar esse nível daqui. Eu usei apenas como nível para deixar ela na mesma altura. Eu garanto para você que você vai se impressionar muito com esse trilho, principalmente com as próximas aulas que virão com ele daqui para frente. Nós vamos concluir esse primeiro trilho agora da serra mármore. Depois nós vamos fazer o mesmo trilho. Vou ajustá-lo para que você aprenda a cortar madeira com a circular, para que você tenha uma segunda opção com esse trilho. E talvez a gente deixe ou essa aula para a próxima temporada, para a 4ª temporada, ou as próximas aulas que eu preciso trazer com as máquinas que virão ainda na próxima temporada, usando nesse trilho. Você vai ficar abismado com o que você vai ver, com o que é possível ser feito com esse trilho. Ele é um trilho multifunções. Você vai entender isso na frente. Ok, vamos colocar agora a base aqui. Eu vou colocar a lâmina que vai ser cortada, aquela chapa de 2 milímetros. É só um exemplo para que você consiga entender. Pessoal, uma coisa muito importante que você precisa fazer depois dele todo montado. Ajustou a
altura das duas barras paralelas, elas estão paralelas, tá ok? Estão certinhas. É muito importante que você faça o seguinte agora. Pega a sua lâmina, passa mais ou menos 1 milímetro, deixa a serra mármore já posicionada em cima daquela chapa e corta 1 milímetro até o final. Corre com ela ligada e corta, para poder marcar aonde ela vai ser passada. Eu fiz isso com a minha de madeira, que é mais grossa. Não tem problema, você pode fazer com a de ferro, com a que você for usar, com a de cortar piso. Aí você vai pegar um esquadro 90 graus, pode ser o de plástico, vai colocar ele rente aonde foi esse corte. O meu corte tá aqui. A minha marca de corte tá aqui. Tá dando uma claridade na câmera por causa da lâmpada que eu coloquei em cima, mas acho que dá pra você enxergar. Você vai encostar a borda do esquadro 90 graus aqui, geralmente mais pra ponta, pra você poder ganhar espaço, rente, e faz um traço de lápis nos 90 graus. Isso é imprescindível que você faça. Com essa marcação, você tem como pregar uma reguinha reta, uma madeira que tem a lateral reta, pode ser um pedaço de MDF, pode ser um pedaço de ferro reto, uma barra reta, alguma coisa que você consiga fixar. Se for ferro, você vai ter que fazer um furo e pôr parafuso. Por isso que eu optei pela madeira, que eu posso arrancar e tirar com prego com mais facilidade, ou até com parafuso. Ou até com parafuso na madeira. Ela tá em relação aqui, a lateral, em relação ao corte, com 90 graus exatos. Eu vou te mostrar. Tá aqui. O que isso significa? Essa função vai servir tanto para madeira, quanto para piso, quanto para ferro. O que eu precisar cortar aqui, coloquei a peça aqui, ela vai cortar com 90 graus exatos. É o primeiro gabarito que eu tenho que ter nesse nosso esquadro. O segundo, mesma coisa que você vai fazer, vai encostar a lateral aqui, totalmente reta na linha de corte, e vai riscar agora com 45 graus. Se você precisar fazer um corte de 45 graus, você vai pregar uma madeira aqui nos 45 graus já nessa linha, rente a essa linha, que ela não chega até o corte, e você vai encostar a peça nela e vai cortar 45 graus. Esses são os dois gabaritos que você precisa ter nesse trilho para que os seus cortes, tanto 45 graus quanto 90 graus, saiam corretos. Agora nós vamos colocar a peça de ferro, a chapa, para você aprender as duas maneiras que você tem para cortar ferro nesse trilho. Pessoal, eu fiz um risco aqui, não sei se é possível que você veja na chapa, fiz um risco 90 graus, coloco por baixo dele, por baixo do trilho, das duas barras, das duas cantoneiras. Esse risco tem que bater com o risco de corte que eu fiz. Ele tem que ficar bem em cima naquele risco que eu fiz nesse pré-corte que eu fiz para poder marcar a base do nosso trilho. Então eu sempre vou colocá-lo, a parte que vai ser cortada aqui, dentro dessa marcação do risco. Eu dei uma continuada aqui nessa régua, que me ajuda muito também, então eu sei que ela tem que bater aqui e aqui. Essa é a posição de corte que eu quero, para poder cortar exatamente no risco. Eu nunca vou cortar, lembra daquela regra? Agora eu aprendi isso com um grampo C, lembra daquela regra? Nunca se corta ferro, piso, madeira, com serra nenhuma na mão. Sempre fixa na bancada, então eu devo fixar isso aqui, não pode ser solto, nem segurar isso com a mão, eu tenho que fixar isso aqui com o grampo C. Ou eu seguro do outro lado, ou eu ponho desse lado. Eu vou ampliar a câmera para que você veja melhor. Coloquei no risco, onde vai ser o corte, o risco da peça de ferro com o risco já da mesa, já da nossa base. Se essa peça é comprida para cá, posso pôr um grampo C aqui, de forma que ele fixe aqui e segure ela aqui. Se ele tá para cá, um dos lados tem que ser preso, fixo ele por aqui. Se eu precisar ainda, eu posso fazer um furo aqui, qualquer sarrafo, eu coloco ele preso aqui, um furo, um parafuso e uma porca, uma borboleta. Eu aperto isso aqui para que ele não levante, me dá mais segurança. É uma opção também, você pode fazer isso. Eu faço isso muito no meu trilho de cortar madeira. Fura aqui, aperta, ele não tem como levantar, ele tá preso aqui. Ou do outro lado, ou se fosse o caso ainda posso prender aqui, posso fazer um furo aqui, deixá-lo fixo aqui, ou ainda com um sargento aqui, com um grampo C. Então eu tenho várias opções. O importante é que ele esteja fixo, que ele não corra nem para esquerda, nem para direita e nem para cima, que é o grande perigo. Eu vou fixar essa ponta aqui e vou fixar um segundo grampo C aqui para poder cortar com segurança. Ok, você já sabe, óculos de proteção, luva, todos os EPIs que você possa usar, que você tenha, são obrigatórios nesse tipo de corte, porque é ferro, principalmente ferro. Outros tipos de corte, como madeira, como piso, você vai precisar também. O óculos é essencial porque pode vir pó no olho, pode vir fagulha, pode vir pedaços de piso, pedaços de lasca de madeira. A luva é importante porque pode vir farpas na mão. Mesmo não sendo tão perigoso, ela pode queimar. Você de repente pode ter uma alergia a esse metal. Não se sabe qual é a situação de cada um. Então você tem que usar a luva. É muito importante que proteja a sua mão. A bota, a camisa pra dentro da calça, aquilo tudo que você já sabe. Manga curta. Ok, ela tá aqui fixada. Eu já tenho o trilho aqui. Agora eu levantei ela. Tem uma borboleta atrás. A sua provavelmente também tem essa borboleta. Você ajusta a altura dela. Você tem dois tipos de cortar. Ou você deixa 1 milímetro do corte, ela rente, que ela vai cortar inteira de uma vez só, numa passada só, gasta mais disco. Ou, se ela for mais ou menos fina, que deve fazer isso, por exemplo, essa está com 2 milímetros, você deixa só 1 milímetro ou meio e dá uma passada para riscar. Abaixa um pouquinho ela depois, dá uma segunda passada para riscar, e você quebra ela na mão. Eu vou fazer dessa forma, que é a forma normal que eu faço, até para economizar disco e ser menos perigoso. O fio você joga sempre para frente, nunca para você não se enroscar nele, nunca na bancada, tá muito cuidado com isso, deixa ele sempre longe, que ele não tenha perigo de cortar esse fio e dar um curto. E você, desse lado, preferencialmente desse lado, depois do motor, porque as faíscas vão para o outro lado. Nós vamos cortar esse pedaço, vou dar uma riscada nele para você ver. Eu somente risquei. Agora eu vou abaixar ele mais um pouco, vou riscar mais um pouco, vou afundar mais um pouco. Eu posso botar ele todo encostado na base, como eu já te expliquei, e cortar de uma vez só também. Aí vai ser opção sua. Eu prefiro ir assim aos poucos, eu acho mais seguro.
Acabou de cortar, você para. Mantém a mão ainda firme nele e espera parar. Ok, acabou, eu posso trazê-lo pra trás. Eu já passei mais do que a metade. Agora eu vou soltar o grampo C aqui e eu consigo quebrar isso na mão. Essa peça está altamente quente. Você tem que ter um pote de água para inseri-lo na água para resfriar. Eu botei água no meu, já está resfriado. Agora com o alicate eu consigo dobrar até ele quebrar. Vão ficar farpas. Eu posso passar agora a lima nele, eu posso passar a esmerilhadeira para dar uma acertada, mas ele está cortado. E eu economizei disco. É uma forma mais segura. Pessoal, estamos ficando por aqui. Essa é a forma de cortar ferro com mais praticidade, mais segurança no trilho. Respeita as regras de segurança que eu te ensinei, porque é muito importante. Não é porque é um trilho que vai ser 100% seguro. Mesmo com a serra circular, nunca é 100% seguro. Máquinas de corte, máquinas de giro, não tem 100% de segurança. E o grau de risco vai aumentando conforme a máquina. A circular já é perigosa, a serra mármore muito mais. Por isso que eu sempre falo para você que é importante que você passe para a ferramenta adequada. O ideal seria comprar uma policorte. Uma policorte de cortar ferro é cara. Ou uma guilhotina. Mas vai ser mais segura do que cortar com a serra mármore. Eu tenho cortado assim faz alguns anos, dessa forma, tomando esses cuidados. Graças a Deus nunca me aconteceu nada. Mas é aquilo que eu digo sempre. Tem que ter atenção. Podendo passar por uma policorte, melhor. Eu pretendo no futuro, com fé em Deus, passar uma policorte. Já aposentar o trilho para isso. Eu já vou deixar o trilho para outras funções que eu tenho, para outras máquinas que eu uso ele. Então, podendo deixar somente a serra mármore para uso de pisos, azulejos, com todos aqueles cuidados que você já aprendeu naquela aula de como cortar piso, é melhor. Faça isso. Isso tudo aqui é provisório. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixe seu like se te ajudou. E, pessoal, chegarão várias aulas sobre trilho. Várias ferramentas que poderão ser usadas nesse trilho com mais segurança. Por isso que é importante você se inscrever e clicar no sininho, porque aí você vai receber as notificações das próximas aulas que chegarão. Você não vai perder nenhuma aula. Tem as aulas para trás, serra mármore na mão, para madeira, para piso, para azulejos, para cortar ferro na mão, com ela manualmente, de forma segura. Não 100%, mas de forma que você evite um risco maior. Dá uma assistida se você usa serra mármore, vai ser muito importante para você. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Estamos ficando por aqui. Até a próxima aula.